atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Conforme nós começamos a trabalhar aqui na semana passada, falamos um pouquinho sobre a questão do desânimo, né? Muitas vezes o desânimo ele acaba chegando mesmo a gente andando com Deus, tendo temor do Senhor no coração. Períodos de desânimo não são inevitáveis, vamos dizer assim, na nossa vida. A graça de Deus, ela não nos isenta de passarmos por fases de desânimo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Fases de desânimo. Eu trabalhei aqui semana passada com vocês um personagem chamado Moisés, né, e hoje eu gostaria que você, se tiver uma Bíblia, puder apanhar primeiro livro de Reis, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19. A partir do capítulo 17... nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem um pouco mais conhecido, chamado Elias, o profeta Elias, que segundo o texto era natural de um pequeno vilarejo chamado Tisbe, que ficava no território de Gileade, né? Uma pessoa praticamente anônima, mas que se deixou usar por Deus, não é? E se tornou um grande profeta, um grande homem de Deus nas mãos do Senhor. Ele se tornou, vamos dizer assim, ele ficou conhecido como sendo o profeta dos milagres, né? Vários milagres, sustentado por corvos, né? Água fresca no meio da seca, né? Sustentado por uma viúva na cidade de Sarepta, ressuscitou o filho dessa viúva, ressuscitando ele de uma maneira muito inusitada, né? Deitando sobre ele. Elias foi vamos dizer assim, o criador da dinastia profética, né? Ou seja, ele teve uma escola de formação de profetas. E isso é muito interessante, a gente olhar para a Escritura e com esses olhos para a vida do profeta Elias. Foi um homem que foi um grande estrategista, vamos dizer assim, de batalha espiritual, alguém que abominava a idolatria, né? Voltou-se contra todo um culto promíscuo que havia na época, que era o culto a Baal e Astarote, né? O deus de fertilidade, vamos dizer assim, dos cananeus. Na verdade, um principado que governava sobre aquele território. Um homem que obteve vitória quando o fogo de Deus desceu dos céus, não é? Um homem que conseguiu matar 450 profetas idólatras de uma só vez. Ou seja, alguém que foi tremendamente ousado e usado por Deus. No meio de uma geração idólatra, no meio de uma geração de pecado, no meio de uma geração de apostasia, né, de abandono de Deus, esse homem se colocou nas mãos do Senhor, dizendo: eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, como muitos outros já disseram isso. É um homem que se deixou usar por Deus, né? Na verdade, essa frase foi do profeta Isaías, né? Mas eu estou aqui parafraseando. Você e eu podemos falar e fazer e tomar a mesma atitude de dizer ao Senhor que nós queremos, que nós pretendemos ser usados no meio dessa geração idólatra, no meio dessa geração de pecado, não é? De abandono de Deus, de frieza espiritual. Você e eu podemos ser e vamos ser profetas nessa geração do fim, nessa geração do tempo final, conclamando um povo para andar com Deus e promover um grande avivamento aqui no nosso país. Por agir com veemência contra a idolatria, o que aconteceu na vida de Elias? Veio a retaliação, né? Todo golpe tem um contragolpe, toda ação tem uma reação. E como ele, vamos dizer assim, atacou esse culto idólatra da época, a Baal, o que aconteceu? A retaliação veio sobre ele. E a perseguição aconteceu na sua vida por causa desse nome sobre todo nome, o nome único e suficiente, o Senhor Yahvé, o Deus único, né? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a quem ele servia com devoção, não é? Como ele pregou esta unicidade e a suficiência de Deus, a retaliação aconteceu, a perseguição veio, não é?
A Bíblia diz no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, no verso 12, que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, ou seja, não é uma escolha, acaba se tornando uma consequência para quem vive a fé cristã, para quem assume o evangelho com toda a sua radicalidade, né? Para quem entende que Deus é um só, né? Que não há vários deuses, para quem toma essa postura de entender que Deus abomina a idolatria, ele vai acabar sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de prova, se não começando pela zombaria. O texto nos mostra que, à medida que ele atacou esse culto pagão, ele precisou fugir para o deserto, ele se escondeu no deserto. E no capítulo 19, no verso 4, depois que Jezabel se levanta, intentando matá-lo, né, assim como ele atingiu esse culto idólatra e atingiu diretamente Jezabel, vamos dizer assim, a preconizadora, vamos dizer assim, a defensora de todo esse culto pagão, né, ela o ameaçou de morte, dizendo que faria a mesma coisa com ele que ele fez com os seus profetas. Capítulo 19, verso 4, diz que lá no deserto, né, ele pediu para si a morte. Olha só, a que estágio de desespero, de depressão, de tristeza pode chegar o mais ousado dos homens de Deus. Ele entrou para o deserto e pediu para si a morte. Ele disse: basta, eu não sou melhor do que ninguém, eu quero morrer. O deserto por si só já era, vamos dizer assim, um lugar de morte, né? O que o diabo pretendeu fazer? Levá-lo para o deserto, não é? E quis matá-lo no deserto. O diabo, ele habita nos lugares ermos, ele habita no deserto. O deserto é a sua habitação. Lá no campo de atuação do inimigo, Elias foi parar, né? Mas isso aqui eu queria chamar a sua atenção agora. Pode até ser que o deserto seja o lugar de atuação do inimigo, mas o deserto também pode ser o lugar das nossas melhores e mais profundas experiências com Deus. Porque no deserto nós somos tratados pelo Senhor, nós somos visitados pelo Senhor. Se você, meu amado, minha amada, acha que você está só nas suas lutas, engano seu, você nunca está sozinho, porque Deus jamais te desampara. Para onde você for, Deus vai com você. No meio das suas lutas, no meio das suas tribulações, no meio das suas dificuldades, você vai encontrar um Deus que não desampara, um Deus que nunca deixa. E lá naquele deserto, não é? Ele foi tratado por Deus, ele foi encontrado pelo Senhor. Então, ao invés de o deserto se tornar o lugar da sua maldição, o lugar da sua morte, ele pede a morte. Ao invés do deserto se tornar o lugar de morte, o deserto se torna lugar de vida para ele, lugar de bênção, como eu vou mostrar para vocês. Deus, ele justamente quer nos abençoar nos lugares mais improváveis. Presta atenção no que eu estou dizendo. Nos lugares mais improváveis. Talvez você esteja aí acabrunhado, esteja aí em um canto lamentando a sua situação de dor, a sua situação de prova, de perseguição, mas eu quero dizer para você que é justamente neste lugar terrível, neste lugar de luta, que Deus vai encontrar você, que Deus vai restaurar a sua vida, que Deus vai te colocar de pé e restaurar a tua autoridade, restaurar a tua dignidade, porque é assim que Deus age, é dessa maneira que ele age. Mas pastor, da onde que o senhor tira isso? Olha só, esse texto me veio ao coração agora. Lá no capítulo 4 de Mateus, o texto diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa terrível. Jesus, o Filho de Deus, levado pelo Espírito Santo para ser colocado à prova. Então o inimigo se levanta, Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, e em três áreas cruciais na vida de Jesus ele vem tentando, não é? E Jesus ele vence a investida do inimigo justamente com a palavra de Deus. E nós temos que ter a palavra do Senhor nos lábios, porque não pense você, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, que vai haver um selo, vamos dizer assim, isentando você de passar por problemas. Não vai haver este selo isentando você de passar pelas suas lutas, não vai. Mas a boa notícia é que lá no meio dessa dificuldade toda, no meio das suas lutas,
o Senhor vai encontrar você. Né? O texto lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, diz que assim que Jesus venceu o diabo, os anjos vieram e o serviram. Fizeram ali um latreia, um culto de adoração ao Senhor. Né? O que Deus fez com Elias lá naquele deserto? Não é? Assim que ele pede para si a morte, o anjo do Senhor vai lá e encontra Elias. Olha o que eu vou dizer para você. No momento mais difícil da sua história, no momento mais difícil da sua vida, Deus vai lá e encontra o seu profeta. Não há lugar para onde você possa fugir e se esconder de Deus. Deus vai atrás de você e Ele vai te encontrar sim. E vai dar a sua graça, vai dar a sua bênção, vai te colocar de pé, vai te devolver a dignidade, te dar o ministério que o inimigo arrancou, solapou da sua vida. Veja bem o que eu estou dizendo, é uma palavra profética para você nesse instante. O que acontece? Elias, ele sai dali e ele entra numa caverna. Parece que ele não aprendeu a lição, né? Às vezes é assim com a gente também. Né? A gente está lá naquela maior depressão, naquela maior tristeza, naquele maior problema, e a gente, ao invés de buscar a solução, a gente vai mais fundo ainda. Ele vai, entra numa caverna e o Senhor vai lá. Eu estou no capítulo 19, no primeiro livro de Reis, para quem tiver uma Bíblia e quiser acompanhar aí. O que acontece? Deus vai lá e encontra ele na caverna e fala para ele: Elias, o que você está fazendo aí? O que fazes aí? Ou seja, aí não é o teu lugar, caverna não é o teu lugar. Lugar de profeta não é na caverna, lugar de profeta é no meio da luta, é no meio da batalha, mas vencendo com o Senhor. O que tu tá fazendo aí, se escondendo desse jeito, homem? Você foi lá, enfrentou aquela idolatria toda, você foi lá, enfrentou os 450 profetas de Baal, na autoridade, na unção e no poder do Senhor, e aí agora está se escondendo. E provavelmente ele tinha motivos para se esconder, porque Jezabel estava à sua procura para o matar. Então Deus vai lá, o encontra e manda sair daquela caverna. Elias sai e começa a procurar ao Senhor, né? Se põe em pé, versículo 11, né? E ele procura ver aonde que o Senhor passava. De repente vem um vento e ele pensa: Deus deve estar nesse vento. E Deus não estava naquele vento. Aí vem um terremoto e ele pensa: agora está tremendo tudo, Deus deve estar aí. E Deus não estava naquele terremoto. E aí vem um fogo. Ele fala: não, Deus é fogo, ele está aí. E Deus não estava naquele fogo. E de repente vem, a Bíblia diz lá no versículo 12 do capítulo 19, primeiro livro de Reis, que vem um vento suave, uma brisa, aquele cicio brando, aquele cicio suave, tranquilo. E ali o profeta depressivo, o profeta melancólico, o profeta cheio de problemas, ele encontra a graça do Senhor, ele encontra o favor do Senhor, ele encontra a presença do Senhor. Como é bom andar com Deus, como é bom servir ao Senhor, como Ele conhece a nossa natureza, como Ele conhece a nossa estrutura, tudo aquilo que aquele profeta abalado na sua estrutura física, na sua estrutura emocional, e por que não dizer na sua estrutura espiritual, tudo que ele precisava não era de mais agitação, não era de terremoto, não era de fogo, não era de vento. O que ele precisava talvez fosse um abraço de pai, o que ele precisava talvez daquele vento tranquilo e suave que representava a presença do Senhor. Tudo isso nós precisamos no nosso dia a dia. Quero dizer para você que Deus é capaz de encontrar você no pior estágio da sua vida. Deus é capaz de encontrar você no pior momento da sua vida. Eu lembro uma vez que eu fui chamado, na verdade eu nem fui chamado, eu fui avisado para entrar numa casa de uma senhora que havia trancado as portas da casa, estava com um copo de veneno pronto para dar para o seu filho menor. E ela estava com uma faca na mão para tirar a sua própria vida depois disso. E eu adentrei aquela casa, arrombei aquela porta, empurrei a geladeira e eu entrei lá com uma boa notícia e disse para ela: não te faças mal, porque Deus está com você. E nós profetizamos e nós declaramos a boa palavra do Senhor. Hoje essa família, ela serve a Jesus, serve ao Senhor com toda a força, com toda a intensidade. Às vezes você pode estar passando o seu pior momento, achando que tudo acabou, que não tem mais saída, que não tem mais solução.
né, o seu momento de depressão, de tristeza, de melancolia, de abandono, os amigos se foram, o marido foi embora, os filhos saíram de casa e de repente você está aí chorando pelos cantos, pois é justamente nessa hora, nesse momento da sua história, que Deus vai encontrar você. Ele vai encontrar você. Deus foi lá, encontrou o seu profeta, né? Disse para ele: olha, cara, levanta daí, o que você está fazendo aí? Tem um novo rei para você ungir, você vai ungir Jeú, né? Um novo rei, você vai ungir um substituto para você. Ou seja, já preguei na igreja sobre isso, um ministério sem sucessor, sem sucessão, é um fracasso. Elias não podia encerrar a sua carreira de profeta ali, daquele jeito. Deus o levantou na sua autoridade e ele não poderia terminar a sua carreira profética por baixo. Então Deus vai lá, encontra ele, restaura ele, fala assim: olha, tem alguém que você vai deixar no seu lugar. E se Elias foi o profeta dos milagres, Eliseu, o seu sucessor, fez muito mais milagres do que ele. Tinha alguém para ungir no seu lugar, um rei para ungir, um profeta para ungir, e ainda o melhor estaria reservado para Elias. Deus tinha preparado um redemoinho para que ele pudesse ser conduzido ao céu. Então nós temos lá Enoque e nós temos Elias, né, que não passaram pela morte e que estão lá na presença do Senhor. Por que eu estou contando e fazendo e falando sobre este grande exemplo? Você viu aqui no programa passado que de alguma maneira Deus encontrou Moisés num momento em que ele disse: olha, basta, risca o meu livro do nome que o Senhor escreveu, não quero mais andar com esse povo aí, se o Senhor não perdoar o pecado do povo, né, me risca, me tira fora. Deus vai lá, encontra ele, restaura a vida dele, lhe dá dignidade, diz que a sua presença estaria com ele. Agora você tem o exemplo do profeta Elias, um quadro de pré-depressividade, se é que isso existe, eu estou inventando essa palavra aqui agora, tá lá aquele quadro de depressão e de repente Deus vai lá, encontra ele, né, e restaura, põe de pé e fala: olha, eu tenho muito para fazer ainda na sua vida. Talvez seja esse o momento que você esteja vivendo, e eu tenho duas coisas para dizer para você neste final. A primeira delas é: nós precisamos aprender a provar o remédio de Deus. Quando a gente está na tristeza, quando a gente está na lona, quando a gente está lá embaixo, Deus vem e encontra a gente no pior momento, no pior estágio, e eu tenho autoridade para falar isso. Eu tenho autoridade para falar isso, porque eu já tive períodos de deserto na minha vida, já tive períodos de fracasso, já tive períodos de derrota, em que eu fiquei profundamente desanimado, em que eu pensei em abandonar tudo e todos. E aí Deus foi lá e me encontrou, trabalhou a minha vida, restaurou a minha dignidade, restaurou o meu ministério, restaurou a minha família. Deus é um Deus de restauração. Nós precisamos, em primeiro lugar, guarda o que eu vou te dizer agora, nós precisamos aprender a provar o remédio que Deus tem. Ah, pastor, mas Deus não é Deus de remédio. Pois é, minha filha. Isaías capítulo 41, eu já muitas vezes li esse texto, ministrei sobre esse texto. Isaías capítulo 41, se você tiver uma Bíblia aí, diz assim, tu és o meu servo. Deus falando, tá? Não é qualquer pessoa falando. Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. No versículo 13 ele fala assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor sou eu, o Santo de Israel. Esse é o remédio de Deus. Esse é o bálsamo do Senhor. O Senhor, Ele nos dá esta palavra de esperança, Ele nos dá essa palavra de ânimo, Ele nos dá essa palavra de força. Talvez num dos períodos mais difíceis da nossa vida, e eu lembro que eu recebi essa palavra num dos momentos mais cruciais do meu ministério, há 20 e poucos anos atrás, onde Deus veio
E Deus disse justamente isso: não tenhas medo. Talvez você esteja aí no seu canto, no meio da sua casa, no seu quarto, na sua sala, talvez até com lágrimas nos olhos, pensando na sua história, pensando no seu problema, pensando na sua dificuldade, pensando na sua solidão, pensando que todos te abandonaram. E eu preciso dizer para você: não te assombres, não tenha medo, não fique angustiado. Deus tem um remédio especial para você, que é a sua presença. Ele te ajuda e Ele te fortalece. Josué, capítulo 1, verso de número 5, nos dá, vamos dizer assim, o segundo motivo, não é? O segundo motivo para que possamos reagir nesse tempo de desânimo. Capítulo 1 de Josué, se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, no verso de número 5, diz assim, ó: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Veja bem, nós usamos aqui semana passada o exemplo de Moisés. Hoje estamos usando o exemplo de Elias. Deus disse: olha, eu não vou te deixar. Assim como eu fui com Moisés, eu vou estar sendo com você, Josué. E eu diria, parafraseando, assim como eu fui com Elias, lá naquele deserto, no seu momento de depressão, de tristeza, eu serei contigo. Deus está mandando dizer para você neste momento que você não precisa ter medo. Deus está mandando dizer para você que você pode confiar nele, que ele tem o melhor para você. Você acha que é o fim, mas é o começo. Você acha que a sua história vai terminar aqui, e eu diria para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano para aqueles, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não consegue imaginar o que Deus tem para você ainda. O que Deus vai fazer em você e a partir de você, a partir desse momento em que você está permitindo que essa palavra profética adentre ao seu coração. E eu quero dizer mais: não importa quem, e eu vou dizer de novo, não importa quem tenha liberado uma palavra de morte, de derrota sobre a sua vida, hoje essa palavra ela cai por terra, e a palavra de vida da parte do Senhor, ela se estabelece sobre você, sobre o seu ministério. Você que chora por ter um ministério derrotado ou de aparente derrota, eu quero dizer para você que Deus é o Deus de restauração. Assim como restaurou Moisés, assim como restaurou Josué, assim como restaurou Elias, ele vai restaurar você. Então você tem duas coisas. Primeiro, prove desse remédio do Senhor, prove da sua presença, prove da sua palavra, prove do seu bálsamo. Segunda coisa, coloque-se na dependência do Senhor. Coloque-se na dependência do Senhor. Dependa dele. Veja bem o que eu vou dizer. Você não depende de líder. Você não depende de fulano, de beltrano, da igreja tal, da denominação tal. Você não depende de pessoas. Você depende de um chamado na eternidade. Você depende da palavra de um Deus que é eterno, de um Deus que restaura e restitui a dignidade. Quando essa dignidade foi colocada na lona, quando essa dignidade foi colocada no chão. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Que Deus te abençoe sobremaneira. Vamos orar. Paizinho querido, eu quero te agradecer pela autoridade que o Senhor me dá em repartir essa palavra. É uma palavra do Senhor, é uma palavra da tua Escritura, e por si só ela já é inspirada pelo Espírito Santo, e eu oro para que nesse momento o Senhor encontre essa pessoa triste, essa pessoa desanimada, essa pessoa que foi, quem sabe, até hostilizada e amaldiçoada por alguém. Hoje o Senhor renova a sua aliança. Hoje o Senhor renova as suas forças. Hoje o Senhor renova a sua autoridade. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor adentre a este lar, para que o Senhor adentre essa família e o Senhor dê uma palavra de ânimo, de vida e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente querida, que Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres,
todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas.